fazermos a leitura da palavra, eu convido você a fechar os teus olhos e falar com Deus. Peça para o Senhor falar com você. A palavra, ela não é minha, a palavra, ela é de Deus. E Deus, Ele conhece desde o nosso levantar até o nosso deitar. Deus, Ele conhece tudo que passa pela nossa cabeça, todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos pensamentos. Então, pede para Deus a resposta, pede para Deus falar com você nessa noite, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar com você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, pois que nesse momento maravilhoso, meu Deus, nós iremos estar meditando na Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, meu Pai, que é apta para discernir, meu Deus, todos os pensamentos do coração do homem, meu Deus. Às vezes a gente passa por fases que a gente não sabe, meu Deus, o que está acontecendo, meu Pai, mas a Tua palavra, ela revela, Senhor. Fala com a gente hoje, Senhor, fala com o Teu povo, meu Deus, que se reuniu para ouvir o Senhor falar, meu Deus. Usa, meu Pai, o Teu servo, transmitindo a Tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente comigo, fala poderosamente com a Tua igreja, meu Deus. Fala, meu Pai, pois que os Teus servos estão ouvindo, meu Deus. Se conosco, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, e o versículo de número 1 em diante, até o 9, diz assim a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do teu reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Então, irmãos, que passagem maravilhosa é essa, que todos nós conhecemos, de um momento bem aí interessante na vida de Daniel. Daniel que viveu fases maravilhosas na sua vida, não é verdade? Daniel que era aí uma pessoa de posição, que era uma pessoa reconhecida pelo rei, não é verdade? Que era uma pessoa reconhecida pelo povo, não só por esse rei, mas pelos reis que tinham passado ali, né, pela Babilônia, e reconheceram e viram Deus na vida de Daniel, não é verdade? Porque através de Daniel, Deus executou grandes juízos e fez saber a sua vontade, não é verdade? Para aquele povo, e toda aquela região pôde conhecer e ver que o Senhor era poderoso, que o Senhor é Deus vivo, único e santo sobre toda a terra e também no céu, amém? Louvado seja Deus. Então, veja você aqui, que Daniel, ele desfrutava, por causa de Deus, por causa da sua convicção, não é verdade, de sua fé, de uma boa posição, diante de todos os demais, que eram seus companheiros de trabalho, não é verdade, de todos os demais, que estavam com ele, em todo o reino ali, e Deus então, dava a ele, e deu a ele, esse espírito excelente, e ele era fiel, independente das situações, e em todas as circunstâncias. Olha que coisa maravilhosa, e a palavra de Deus fala, que o rei queria colocar Daniel, por ele ser tão excelente assim, tão fiel assim. Por que ele era tão excelente assim? Por que ele era tão fiel assim? Porque ele confiava em Deus, porque ele creu em Deus com todas as suas forças, e Deus se manifestava sempre em sua vida. Então a palavra de Deus diz que o rei tinha a intenção de colocar Daniel sobre todo o reino, abaixo somente do rei, e todos os governantes que tinha, todos os presidentes de determinadas regiões que tinha, iam responder a Daniel. Veja quão grande era a situação e o plano, na verdade, que o rei tinha, a fim de abençoar Daniel, na verdade, porque Daniel, ele tinha um espírito excelente, Daniel, ele tinha a presença do Espírito Santo, aleluia, assim como eu e você, na verdade, nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, por isso que nós lutamos, por isso que nós vencemos, porque nós não lutamos sozinhos, porque nós não estamos abandonados na nossa luta e batalha cotidiana, mas o nosso Deus, que nos desperta pela manhã, Ele mesmo nos dá a vitória, amém? Louvado seja o nome de Jesus. É Ele que nos desperta a cada dia, e não nos desperta para sermos derrotados, mas nos desperta para sermos vencedores no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porém, irmão, o que Daniel tinha? Inimigos, não é verdade? O que nós temos? Inimigos. Ah, pastor, mas eu não tenho inimigo nenhum, eu sou amigo de todo mundo, eu sou amigo de todos, mas a palavra fala que nós temos um inimigo em comum, e esse inimigo é o diabo, nosso adversário, em tudo o que a gente quer fazer, em tudo o que de Deus quer se manifestar na nossa vida, sempre tem aquele que é do contra. E quem que é esse que é do contra, irmão? É o diabo, entendeu? Sempre que a gente quer fazer uma coisa de Deus, irmão, levanta-se alguém do contra. Esse alguém está sendo usado por Deus? Não, podia se permitir usado por Deus, mas decidiu ser usado pelo diabo. Olha que coisa, não é verdade? Olha que situação. E a igreja precisa ser instruída contra essas coisas.
para não permitir que esses levantes aconteçam no meio do povo de Deus, porque esse povo é um povo comum, é um povo como qualquer outro povo. Não, irmão, nós não somos um povo comum, nós não somos um povo como qualquer outro povo, nós somos o povo de Deus, amém? Glória a Deus. Quem que faz parte do povo de Deus aí? Glória a Deus. Vamos aplaudir, vamos glorificar o Senhor. Você é povo de Deus, amém? Louvado seja Deus. E o inimigo se levantou. Eles descobriram que esse Daniel aí que fica se enaltecendo por causa do Deus que ele serve, os nossos deuses são mais excelentes. Falaram, nós somos melhores do que ele. Disseram, isso não vai acontecer, porque o rei comentou com alguém, qual que é a vontade que ele tinha, né? Eles estavam já vendo que aquilo mais cedo ou mais tarde ia acontecer, não é? E armaram uma cilada. Primeiro procuraram, não é verdade, fazer com que Daniel, segundo a lei e segundo as questões do rei, achasse alguma falha, algum erro em Daniel lá, né? Mas a palavra fala que eles procuraram tanto e não acharam, não encontraram nada com que acusar a Daniel, não é verdade? E aí o que aconteceu, irmão? Foram procurar na palavra de Deus. Nós não temos outro jeito, nós só temos como pegar Daniel se nós impedir ele de servir ao Deus dele. Olha que coisa. E então tiveram essa ideia de chegar para o rei, fazer o decreto lá, para que então, num espaço aí de 30 dias, ninguém buscasse a Deus nenhum, ninguém fizesse petição nenhuma, a não ser ao rei. Mas passamos por algo semelhante ao período atrás, na verdade. Teve-se um decreto que nos impedia de se reunir, quase isso, na verdade, de nos reunirmos como igreja, de nos reunirmos como povo de Deus. Olha só que coisa. E foi interessante, não é verdade? Foi interessante isso que aconteceu, não é verdade? Muitas pessoas se distanciaram, muitas se esfriaram, irmão, porque a brasa ela ficou isolada, não é verdade? Ela ficou isolada e a brasa ela foi se esfriando. Nós não podemos, irmãos, permitir que isso aconteça conosco, mas a brasa tem que estar sempre fervendo, com o fogo que arde do altar do Senhor, amém? Louvado seja Deus. E assim, nós não podemos esfriar na nossa fé, irmão, porque se nós nos esfriarmos na fé, o inimigo vem e atropela a gente, irmão, como um caminhão passando por cima de um ratinho. Sobra alguma coisa para contar a história? Não sobra nada. Assim somos nós se enfraquecermos na fé. O inimigo vem, irmão, e acaba com a gente, a ponto da palavra de Deus estar registrado, que se não fosse o Senhor do nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivos. Olha que coisa. Então veja que ou é Deus na nossa vida, irmão, ou nós estamos perdidos. Ou é Deus na nossa vida, ou já era para nós. Nós temos que nos firmar, nós temos que confiar em Deus. E a palavra de Deus fala que fizeram decreto. Na verdade fez o decreto aqui, não fez? Teve o decreto? O que nós fizemos? Poxa vida, fechou a porta das igrejas, muitas igrejas fecharam as portas, pessoas ficaram nas suas casas, não foi? Foi difícil, foi uma fase complicada, mas olha só isso, fizeram o decreto, o rei achou a ideia maravilhosa, assinou lá o decreto que não podia se revogar. Daniel sabia? Daniel sabia do decreto. Mas diante do decreto, irmão, olha só o que a palavra de Deus fala no versículo 10. Daniel, quando soube
que a escritura já estava assinada, entrou na sua casa, em cima, em seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e de joelhos orou a Deus, como ele fazia todos os dias, continuamente, 3 vezes por dia, ele orava a Deus. Daniel, sabendo, irmão, ele falou: o quê? Eu vou buscar a Deus. E ele foi. Mas Daniel ia ser jogado na cova dos leões. Daniel, o que ele fez? Ele foi e falou com Deus. E aqueles homens foram juntos, irmão, foram seguindo ele. Quando Daniel soube que ele foi indo para a casa dele para pegar, eles foram seguir Daniel. Seguiram Daniel e pegaram Daniel orando. Pegaram Daniel buscando a Deus. Olha só, irmão, olha o constrangimento que é para alguém quando alguém é pego no adultério, quando alguém é pego no pecado, quando alguém é pego, na verdade, numa situação como essa, na verdade, dessas situações ruins, na verdade. Mas Daniel foi pego falando com Deus, e estava proibido naquele momento, estava proibido falar com Deus. Olha que coisa. Como é, irmãos, que alguém vai proibir eu e você de falar com Deus? Existe alguém mais poderoso do que Deus para proibir eu e você de falar com Ele? Existe alguém que tenha mais controle do que Deus para que possa nos impedir de buscar a direção do Senhor para a nossa vida? Mas às vezes, irmãos, às vezes acontece isso. Às vezes a gente permite que as pessoas tenham poder e domínio sobre as nossas vidas, e impede a gente de estarmos na presença do Senhor, de estarmos buscando a Deus, de estarmos colocando diante de Deus a nossa vida, para que o Senhor conduza, para que o Senhor dirija, para que o Senhor possa dar justamente o plano que Ele tem para nós, não é verdade? Porque a palavra de Deus fala que nós temos plano, mas os planos de Deus são melhores. Os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Entendeu? Então, para nós é mais valioso ouvir o plano de Deus, ouvir o que Deus tem para nós, não é verdade? Está findando o ano aí, ó. Quanta coisa a gente fez, quanta coisa não deu para fazer, não é verdade? E o plano de Deus para nós? Qual é a fase? Poxa, Daniel estava vivendo na fase boa, estava tranquilo, Daniel era reconhecido, Daniel tinha uma posição, irmão, mas ele foi pego falando com Deus e passou por um momento difícil na vida. A palavra fala que quando chegaram lá, jogaram ele na cova com os leões. Talvez no decorrer desse ano aí, estava tudo caminhando bem com você, estava tudo certo, estava tudo no controle, mas de repente pegaram alguma coisa, armaram-se uma cilada, porque o inimigo não quer te ver bem. O inimigo não quer te ver em paz, o inimigo não quer te ver sorrindo, o inimigo não quer te ver progredindo na presença do Senhor. Por isso, levanta-se as ciladas, irmão, e às vezes das pessoas que a gente mais ama, às vezes daquelas que estão mais perto da gente, da onde a gente menos esperava. São essas que vão lá e falam para o rei: olha, ele estava orando, ó, tem que jogar ele na cova. E talvez é esse o meu momento, talvez seja esse o seu momento, como Daniel, na cova dos leões. Estava tudo certo, poxa, eu já estava já armando, já estava já configurado, decorado no meu testemunho, as coisas que estavam acontecendo, tudo que estava dando certinho. De repente, Daniel se viu na cova. De
repente você pode estar se vendo em uma situação muito difícil, que você não esperava passar por isso. Poxa, continuamente orando, continuamente buscando a Deus, como que isso pôde me acontecer? Como que isso pode acontecer comigo? Como que isso pode acontecer com você? O que eu faço e agora? Agora nós estamos na cova. Agora o problema está aí. Como resolver? O que fazer? Não é verdade? Aí é que está, irmão. Nós não estamos livres de todas essas coisas, não. Porque tem gente que acha que o crente é super-homem, não é verdade? Não, irmão, herói só nos quadrinhos. Só nos quadrinhos. Só nos quadrinhos que a pessoa joga um poder, um negócio e nada acontece. Nós somos humanos. Tem hora que tudo está bem, mas tem hora, irmão, que nada está bem. E isso faz parte da vida. É um ciclo, não é verdade? É um ciclo. No decorrer do ano, nesse ciclo que a gente falou, né? Que a Terra dá essa volta no Sol, acontece muita coisa, não é verdade? O que acontece? Tem as estações. Acontece o que? Calor. Acontece o que? Frio, não é verdade? Acontece o que? A primavera. Acontece o outono, não é verdade? Acontecem as estações, quer você goste delas ou não, as fases elas vão mudando, e nós temos que estar preparados para elas. Nós temos que estar preparados, não é verdade? Não importa, às vezes eu gosto mais do calor, mas eu vou ter que passar pelo frio, não tem jeito. Eu gosto só do frio, mas eu vou ter que passar pela fase do calor, não é verdade? Ou não, a hora que chegar a época do frio, eu mudo para um país que está quente. Eu faço assim, já pensou? Se fosse fácil assim, se fosse simples assim. O que eu quero dizer é que tem fases que a gente tem que passar, por mais difíceis que sejam, por mais problemáticas que sejam, por mais que a gente não queria, mas a gente tem que passar. Daniel, a palavra de Deus diz aí, até os de fora reconheciam isso nele, que ele era fiel em tudo, buscava a Deus. Deus poderia ou não poderia ter livrado ele, ter feito alguma coisa lá, a fim de que ele não pudesse ser lançado na cova, mas ele tinha que passar por aquilo. Tem momentos, irmãos, que nós não sabemos o que vai ser depois, mas nós temos que passar por esse momento. Nós temos que passar, por mais difícil que seja. É uma tempestade, o mar está revolto, ninguém gosta, mas tem hora que nós temos que enfrentar essa situação. Tem hora que não tem escapatória, tem hora que não tem saída. A palavra fala que o próprio rei buscou saída, entendeu? O próprio rei, mas não era o rei quem ia salvar Daniel da boca dos leões, era o próprio Deus. Aleluia. Não é alguém que vai salvar você dessa situação. Não é assim, você vai de repente acordar e não aconteceu nada, como se como um sonho tivesse tudo passado. Não, é Deus quem vai fazer você vencer, é Jesus quem vai fazer você passar por essa fase, passar por essa situação na qual você pode estar enfrentando nesse momento. E a palavra fala que Daniel ficou lá, durou a noite toda. Daniel na cova dos leões. O que fazer? Poxa vida, eu orava 3 dias,
Os meus joelhos estavam dobrados diante do Senhor. Eu servia ao Senhor. Eu estava sempre pronto para tudo, para qualquer coisa que precisasse na obra. E de repente essa coisa difícil aconteceu. Nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres de todas essas situações. Daniel, veja, Daniel é de Deus ou não é o homem de Deus? Não estava livre disso. E eu e vocês, por que nós somos melhor que eles? Não é verdade? Então, se Daniel passou por uma situação assim, nós também. Nós temos que enfrentar. Nós temos que ir adiante, não permitir, irmão, que uma cilada do inimigo venha ter êxito na nossa vida. Não podemos. Por mais que doa, por mais que seja maior do que eu, maior do que o meu Deus, nunca vai ser, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Abre comigo aí, Salmo capítulo 30. Olha o que diz no versículo 5: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Louvado seja Deus. O que está prefigurado aqui nessa palavra? Que nós vivemos por momentos alegres, e nós também passamos por momentos difíceis, e às vezes, irmão, parece que os momentos difíceis duram a eternidade, irmão. Parece que não passa esse momento difícil, parece que não passa essa angústia, parece que não passa essa coisa toda. Mas a palavra de Deus está dizendo aí que o momento difícil dura só um momento, só dura um momento. Porém, o favor do Senhor para comigo e para com você dura a vida inteira. Aleluia. Aí ele conclui justamente assim. Eu acredito, eu imagino Daniel meditando nessa palavra na cova dos leões, que o choro pode vir ao anoitecer. O choro dura uma noite inteira, pode durar, mas pela manhã é certo que a alegria vem. Talvez você está passando por essa fase, não é verdade? Existe essa fase, a fase, por exemplo, do dia para a noite, não é verdade? A fase que é um outro ciclo, que a terra dá a volta em torno de si mesma, não é verdade? Tem esse ciclo também. Às vezes nós estamos no dia, e às vezes nós passamos um período aí noturno, um período tenebroso, não é verdade? Quer queiramos ou quer não queiramos, tem como eu fugir? Não tem como eu fugir disso. Não tem. Não tem. A ponto de eu ter que estar firme com Deus, para passar bem o dia, suportar a noite, e quando o dia chegar, eu me alegre novamente no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Talvez você está nesse período noturno, hein? Nesse período de choro, nesse período de grandes dificuldades, nesse período de tantas coisas para fazer, de tantas coisas para resolver. Calma, confia em Deus. A alegria virá ao amanhecer, amém? A noite não vai durar para sempre na sua vida, não. Você não vai ficar angustiado para sempre, não. Breve você vai ver o poder de Deus agir na sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha agora comigo no Salmo 34, um pouquinho para frente aí. Salmo 34.
Clamam, versículo 17: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Olha que palavra maravilhosa. Então eu tenho que fazer quando eu estiver passando por esse momento difícil, quando eu estiver na cova, quando eu estiver na noite tenebrosa, eu clamo ao Senhor, e Ele me escuta e livra de todas as suas tribulações. Porque a palavra de Deus fala que muitas são as aflições do justo, no versículo 19, olha aí, veja que a palavra de Deus está falando isso, hein? Jesus também falou: no mundo passarei por aflições, mas o que eu faço? Desanimo, desisto, abandono tudo, jogo para o alto? Não, tenho bom ânimo, aleluia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, amém? Não vai ficar, irmão, não vai ficar um inimigo seu, uma questão de pé para você, porque o Senhor vai resolver todas, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus, aleluia. Esse é o nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve. Pensa que Deus não ouviu o clamor de Daniel? Ouviu sim, mas ele tinha que passar por aquela fase, irmão. Pensa que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não está vendo o que acontece com você? Deus ouve, Deus vê sim, mas é necessário passar por essa fase, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: é só uma fase, só uma fase, você vai passar, aleluia. Um pouquinho mais para frente, Salmo 37. Veja que Daniel tinha salmo de sobra para meditar aí, enquanto estava lá na cova, enquanto estava num momento difícil. Você também, ao invés de ficar amargurado, se isolar das pessoas, querer ficar sozinho lá no travesseiro, aonde você só chora, aonde você só sofre as suas mágoas, vá aos pés do Senhor, porque Ele é que tem resposta para mim e para você. É Ele quem tem a saída. Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Olha aí, pessoa boa. Você é pessoa boa? Quem que é uma pessoa boa? Tem pessoa que está cheia de gente boa, não é verdade? Cheio de gente sensacional, não é verdade? Porém, olha que o versículo 24 fala: se cair, pode acontecer, irmão. Pode acontecer, até com pessoas boas igual a você, e até com pessoas boas igual a mim, até com pessoas boas igual a Daniel lá, caiu na cova, mas não ficará prostrado. Olha aí, uma coisa é cair, outra coisa é permanecer no chão, é outra coisa. Por isso que ele diz aí, se cair, se pode acontecer, se cair, vírgula, não ficará prostrado, porque o Senhor vai te segurar pela mão, amém? Louvado seja Deus. Por isso que o salmista também dizia lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Olha que coisa maravilhosa, olha que palavra gloriosa essa que o Senhor tem para as nossas vidas. Então é tempo de nós se fortalecermos, se prepararmos, irmão, porque a fase difícil passa e nós vamos viver a bonança, porque o favor do Senhor dura a vida inteira.
inteira. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não fique prostrado, irmão, diante das situações que você passa. Não fique prostrado diante dos levantes que acontecem na sua vida, mas levanta um clamor e Deus vai fazer algo na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá agora, lá no Novo Testamento, Filipenses, a gente já está encerrando já. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 10. Veja só se não se assemelha às questões. Olha: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí, irmão, é aquela parte que a gente só grava essa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha isso. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Olha só, eu agradeço. Tinha chegado recursos da igreja para ele lá. Tinha chegado recursos. A igreja tinha enviado recursos para que ele pudesse viver, para que ele pudesse se manter. Entendeu? E ele agradeceu a igreja. E ele falou: olha, não estou falando isso por causa da minha pobreza. Não é por causa da pobreza, não. Porque aprendi a viver, fala comigo, contente em toda e qualquer situação. Mais uma vez, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Então, percebeu? As situações que se levantam, quem levantam as situações? O inimigo. Para quê? Para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa felicidade, para tirar, irmãos, o nosso contentamento, para tirar, irmãos, e fazer-nos acreditar que estamos abandonados, sozinhos, e Deus deixou nós. Você vê? É isso, ó. Mas ele falou: não, eu aprendi a ser contente em qualquer situação. Não importa se a fase é boa ou se a fase é ruim, eu glorifico o nome do Senhor. Amém? Vamos aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia! 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 Porque ele diz: tanto na humilhação, tanto como quando eu sou honrado, Deus está comigo. Tanto na fartura como na fome, Deus está comigo. Tanto na abundância como na escassez, eu posso tudo naquele que me fortalece. Pois é, o ciclo está acabando, outro ciclo vai se iniciar. As estações renovam tudo de novo, não é? Esteja contente em toda e qualquer situação. Não deixa o inimigo tirar a sua alegria. Não deixa o inimigo fazer o seu semblante cair. Não deixa o inimigo fazer você pensar que é derrotado, fazer você pensar que é fracassado, fazer você pensar que nada dá certo para você.
Porque a fase ruim é só uma fase, ela vai passar. Em breve estaremos regozijantes com tudo o que o Senhor fará na nossa vida. Amém? Durou uma noite toda, irmão, a fase de Daniel. Só que quando deu pela manhã, a palavra fala que o rei não conseguiu dormir de maneira nenhuma, o sono fugiu. E logo que amanheceu, logo pela manhã, o rei, esse rei que tinha assinado lá o decreto para julgar lá o Daniel lá, foi lá. Ele foi diretamente na cova dos leões e falou: Daniel, será por um acaso que esse Deus que você serve teria livrado você da boca dos leões? Jogou uma palavra, talvez, não sei se estava ou não estava esperando a resposta, não é verdade? Mas a resposta veio, aleluia, porque Daniel estava vivo. Ele falou: rei, o Senhor enviou um anjo aqui e fechou a boca do leão. Fechou a boca do leão. E a palavra fala que o rei mandou tirar a pedra, tirou Daniel de lá, irmão, e mandou jogar todos aqueles caras que tinham armado para Daniel. E a palavra fala que quando jogaram eles, os corpos dele não tinham chegado no fundo ainda, e os leões já tinham estraçalhado tudo. É ou não é Deus que faz? É Deus que faz. É Deus. Talvez faz tempo que você está orando: olha, será que Deus vai fazer isso na minha vida? E às vezes a gente ora, às vezes a gente fala, pensando em não ter resposta, irmão. Mas a resposta veio. A resposta veio. A resposta da oração de Daniel, ela veio. Veja, se Daniel não tivesse entrado na cova, Deus livrou ele antes lá, o que ele ia ter para contar, irmão? Mas não, a experiência ela tinha que ser mais profunda. Se nada do que acontecesse com você tivesse acontecendo, o que você ia ter para contar, irmão? Mas Deus quer uma experiência mais profunda. Deus quer se revelar para você. Até lá na cova você vai ver: o Senhor mandou um anjo para fechar a boca do leão, para te proteger, para te guardar, para te livrar. E o rei tirou Daniel de lá. E o que aconteceu? A fase ruim era uma fase. Acabou. Os inimigos de Daniel, o que aconteceram? Acabou. Justamente, você vai vencer essa fase. E os seus inimigos, sabe o que Deus vai fazer? Acabar com eles. Com todos eles. Vai acabar. E você vai glorificar também. E dizer que só o Senhor é Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Se prepare, irmão. Esteja preparado para as fases na sua vida. Não deixe que ninguém te engane. Não é verdade? Deus não te engana. Ele fala que as fases vêm, mas Ele estará conosco em todas elas. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nós passamos por muitas fases difíceis, meu Deus. Faz parte da vida, faz parte do ciclo, Senhor, mas o Senhor sempre tem nos dado vitórias. Às vezes, meu Deus, a situação é enorme, meu Deus. Às vezes, meu Deus, a onda vem e o barco, Senhor, o barco vai afundar. A ponto de muitos que estão com a gente, a
a ponto, meu Deus, de muitos da família acusam. Mas aí, Senhor, nesses momentos a gente vê que a gente só tem o Senhor, que só existe uma pessoa que a gente tem com quem contar de verdade, e essa pessoa é Jesus Cristo, porque foi Ele que disse que estaria conosco todos os dias, não importasse a fase, não importasse o ciclo, eu estaria contigo até a consumação do céu. E nós cremos nessa palavra, nós cremos. O inimigo tentou derrubar, o inimigo tentou fazer a gente acreditar que somos derrotados, mas não. Eu tenho um chamado, a tua igreja tem um chamado, e esse chamado que nós temos, meu Deus, é para vencer, não é para perder. Esse chamado que nós temos, meu Deus amado, é para ganhar a guerra e não para derrotar. Por isso, meu Deus, fortalece esse irmão, fortalece esse irmão, fortalece, meu Deus, esse que está passando por uma fase difícil agora na sua vida, esse que já pensou em desistir, esta, meu Deus, que já pensou em olhar para trás. Não deixe, Senhor, não olha para trás, não, mas que possamos olhar para o alto, Jesus, porque é de Ti que vem o nosso socorro, é da Tua presença, meu Deus, é do Teu trono que sai a fonte que jorra para a vida eterna. Então abençoa-nos, Pai, para que seja qualquer ciclo que venhamos enfrentar, enfrentemos com fé no Filho de Deus, e Ele nos dará vitória, em nome de Jesus. Amém. Em graça.